Olá, boa noite a todos. Eu sou Gabriel Cabral Gomes e hoje à noite eu vou estar apresentando o meu trabalho de TCC1. O tema dele é a análise da capacidade de transmissão de energia de linhas de transmissão aéreas com geometrias não convencionais. E o meu orientador é o André Luiz Paganotti. Esse trabalho vai estar dividido em 6 partes e eu vou começar falando primeiro pela introdução, falando um pouco das linhas de transmissão e a importância delas. O primeiro ponto de importância que podemos citar das linhas de transmissão é referente ao aumento da demanda por energia elétrica, uma vez que a linha de transmissão é o elemento do sistema responsável pelo transporte dessa energia entre os centros de produção e os centros de consumo. Outro ponto que podemos citar é a melhora na qualidade de vida das pessoas, isto é, uma vez que temos linhas de transmissão mais eficientes e com menos taxas de surtos e menos suscetíveis a apagões e falhas elétricas, isso proporciona uma maior segurança aos equipamentos elétricos pessoais e também aos equipamentos elétricos industriais. Outro ponto que também podemos citar é a redução dos impactos ambientais, uma vez que com este trabalho e com a técnica de recapacitação, objetivamos seja possível aumentar a potência que uma linha consegue transmitir sem que haja necessidade da criação de novas linhas e do uso de mais materiais. Em sequência, eu vou estar falando dos objetivos do trabalho. Esse trabalho a gente teve 5 objetivos principais. O primeiro dele foi entender a função de cada elemento constituinte da linha de transmissão. Em seguida, foi necessário modelar e calcular a potência característica de sequência positiva da linha, uma vez que esse foi o método escolhido para a análise de potência. Em seguida, foi necessário modelar e calcular o campo elétrico ao nível do solo, uma vez que as normas brasileiras limitam um valor máximo de energia elétrica ao nível do solo que as linhas de transmissões podem obter. E em seguida, foi validado os modelos obtidos e, em sequência, foi feita uma análise do efeito da geometria das fases no cio. Em sequência, eu vou falar um pouco dos fundamentos do trabalho. Inicialmente, a gente precisa entender o sistema elétrico de potência. As linhas de transmissão são a parte que liga a estação geradora aos centros consumidores, isso são os elementos que vão estar transmitindo a energia que ela é gerada e vai estar transmitindo ela até a subestação de cada cidade ou local industrial para, em sequência, ser transportada para as residências ou indústrias. Em sequência, eu vou estar falando dos elementos da linha de transmissão, começando pela estrutura de suporte, que, como o nome já indica, ela é a parte que sustenta os condutores acima do chão e que também ela é responsável pelo aterramento do para-raios e, em seguida, esse para-raio ele é responsável pela segurança e proteção dos condutores em relação a descargas elétricas. Em seguida, a gente tem os isoladores, que eles são responsáveis pelo isolamento elétrico dos condutores em relação às estruturas de suporte. E, em sequência, a gente tem os condutores propriamente ditos, que eles são o principal elemento de estudo desse trabalho, e eles são responsáveis pela transmissão de energia. Em sequência, eu vou falar um pouco das técnicas de recapacitação. Inicialmente, o que é uma técnica de recapacitação? São técnicas onde a gente vai conseguir, através delas, aumentar a potência que uma linha consegue transmitir, sem a necessidade de criar linhas novas. A primeira técnica que a gente pode citar é a recapacitação de corrente, que ela é responsável pelo aumento do limite térmico da linha. A segunda é o recondutoramento, que é alterações físicas dos condutores, seja aumento do seu diâmetro ou mudança de material. Em seguida, a gente tem a recapacitação de tensão, que ela consiste no aumento da tensão da linha, de forma que assim ela consiga transmitir mais potência. Em sequência, a gente tem a linha de potência natural elevada, que será a técnica de recapacitação utilizada neste trabalho, que ela consiste na análise da alteração geométrica das posições tanto dos condutores quanto das fases e a análise de como isso aumenta a potência da linha. A gente pode citar dois principais exemplos, que são
a aproximação entre as fases, que a gente pode ver o exemplo da linha do meio, ou da linha da direita, que é o aumento do feixe, ou seja, o aumento da distância entre os cabos de cada fase. Em sequência, eu vou estar falando um pouco da metodologia. Primeiramente, a gente precisa determinar o cálculo da carga elétrica, e para isso a gente vai estar utilizando o método das imagens, que ele é um método que nos permite, ao considerar o solo como um condutor elétrico perfeito, está substituindo o efeito que ele tem sobre o cálculo de cargas elétricas por uma outra carga elétrica de sinal oposto espelhada em relação à linha do solo. Em sequência, para o cálculo da carga elétrica, a gente vai precisar considerar a equação de que a tensão na linha ela é igual à matriz dos coeficientes de potencial de Maxwell vezes a carga elétrica da linha, de forma que, tendo a tensão e essa matriz de potencial, a gente consegue estar deduzindo a carga elétrica. Essa matriz de potencial ela é preenchida de duas formas diferentes para os pontos onde, na diagonal principal, a gente tem que eles são encontrados da forma por essa fórmula, onde HK é a distância entre o ponto K até o chão, DK é o diâmetro do condutor K, S apóstrofo KL é a distância entre o condutor K e a imagem do condutor L, e SKL é a distância do condutor K até o condutor L. Em seguida, para se obter a carga elétrica, a gente vai multiplicar os dois lados por PA-1, de forma que a gente encontra uma carga em função de outros valores que a gente já conhece. Bom, como essa tensão a gente está considerando ela de forma fasorial, ela vai ter uma parte real e uma parte imaginária. E dessa forma a gente consegue separar a carga como tendo uma parte real e uma parte imaginária. Porém, ainda, para esse trabalho, nós estaremos considerando uma linha de sequência positiva, de forma que a gente possa estar considerando a fórmula do SIL. Para a gente encontrar a carga elétrica de sequência positiva, a gente vai estar precisando utilizar a carga elétrica encontrada anteriormente e estar multiplicando pelo conjugado da tensão pelo seu módulo, de forma que assim a gente vai obter uma parte real da carga elétrica que vai estar em fase com essa tensão e uma parte imaginária que ela vai estar defasada de 90 graus, como pode ser visto na imagem à esquerda. Para a carga elétrica de cada fase, a gente vai precisar considerar o somatório da contribuição de todas as cargas elétricas de todos os condutores. E dessa forma, somando eles, a gente tem a carga elétrica total por fase. Muito bem. E a carga elétrica de sequência positiva da linha propriamente dita, ela vai ser o somatório da parte real da carga elétrica de cada fase dividido pelo número de fases. Aqui é importante ressaltar que a carga elétrica de sequência positiva ela considera todos os elementos somente em fase com cada tensão e as tensões defasadas de 120 graus no sentido anti-horário. Ou seja, por isso que a gente considera só a parte real aqui e não a parte imaginária. Em seguida, para o cálculo da potência característica de sequência positiva, ou SIL, que vai ser o método que a gente vai estar utilizando para analisar a potência que a linha consegue transmitir, das bibliografias a gente tem que essa potência ela pode ser considerada como o número de fases do sistema, vezes a tensão de fase, vezes a velocidade da fase, vezes a carga elétrica de sequência positiva que a gente acabou de ver anteriormente. De todos esses valores, a gente naturalmente já conhece todos eles, exceto a velocidade de fase. Dessa forma, a velocidade de fase ela pode ser considerada como sendo o inverso da raiz da indutância vezes a capacitância da linha. De acordo com o Sérgio, essa velocidade de fase, a gente pode estar considerando ela como sendo a mesma velocidade de transmissão de ondas eletromagnéticas no ar, devido a essa perda pela indutância e capacitância ser muito baixa. Nesse trabalho, a gente vai estar analisando essas duas alternativas, isso é, tanto calculando a velocidade de fase como considerando ela constante,
e vai estar analisando a influência disso no cálculo da potência característica. Mas para calcular essa velocidade de fase, a gente precisa determinar a capacitância e a indutância de sequência positiva da linha. Para isso, a gente utiliza essas duas equações à direita, onde os valores dentro dos logaritmos naturais, eles são a soma geométrica de todas as distâncias representadas na figura esquerda, que são distâncias geométricas em relação a condutores na linha de transmissão. Com isso, a gente já consegue estar calculando o cio da linha somente com valores conhecidos e com características geométricas da linha. Em sequência, a gente vai estar demonstrando como foi feito o cálculo do campo elétrico. Bom, inicialmente, a gente pode estar realizando a aproximação dos feixes de condutores por um único condutor equivalente com diâmetro igual ao resultado da equação da esquerda, onde dB é o diâmetro do feixe, N é o número de subcondutores por fase, D é o diâmetro de cada subcondutor e S é a distância entre os subcondutores. Muito bem. Dessa forma, como a gente pode ver na imagem à direita, a gente, numa situação onde tinha 3 condutores por feixe, passa a ter um único condutor com um diâmetro maior. Em sequência, para o cálculo do campo elétrico, a gente vai partir da equação de Gauss, que determina que uma carga encerrada é igual à integral de fluxo do fluxo elétrico dentro de uma superfície gaussiana. Para o cálculo dessa superfície, a gente vai estar considerando a linha como sendo um condutor infinito e com as cargas igualmente distribuídas por toda a sua superfície. Dessa forma, a gente pode estar passando essa integral para as coordenadas polares, de forma que a gente vai estar integrando de 0 a L e de 0 a 2π. Dessa forma, realizando essas equações matemáticas, a gente pode determinar que a carga encerrada é igual ao fluxo elétrico vezes ρ, que nesse caso é a distância da linha até o ponto onde a gente vai estar calculando esse campo elétrico, vezes 2π vezes L, que é o comprimento da linha. Em sequência, isolando o fluxo elétrico à esquerda, a gente chega na equação 19 e, considerando a relação entre o campo elétrico e o fluxo magnético D, na equação 20, a gente chega finalmente na equação 21, onde a gente tem o campo elétrico gerado por cada condutor. Porém, para o cálculo do campo elétrico em um ponto específico, nesse caso a gente vai estar considerando sempre um ponto a 1 metro acima do solo. Para isso, a gente precisa considerar o efeito de todos os condutores da linha, de forma que, aplicando a equação anterior a uma linha com mais de uma fase, a gente encontra a equação abaixo. Essa equação ela é referente ao cálculo para cada ponto P desejado. Nessa equação, a gente considera o somatório da interferência de todas as fases do sistema. Por isso a gente está somando de I igual a A, que é a fase A, até C, que é a fase C. Nessa equação a gente também tem as interferências relacionadas à parte real da fase, que é a equação mais à esquerda, e a parte obtida pelo método das imagens, que é a parte mais à direita. Dessa forma, isso nos dá um campo elétrico com componentes reais e imaginários na direção AX e componentes reais e imaginários na direção AY. Em seguida, eu vou estar falando um pouco de como foi feita a validação, e para esse primeiro ponto foi feita a validação do cálculo do campo elétrico em um ponto específico, e para isso foi utilizado um exemplo no livro do EPRI. A linha de transmissão considerada pode ser vista na tabela a seguir.
Dessa tabela, primeiramente, a gente utilizou a configuração do feixe para estar obtendo o diâmetro equivalente. Dessa forma, a gente obteve um diâmetro equivalente de 30 centímetros de cada subcondutor. Em sequência, foi calculada a matriz P dos coeficientes de Maxwell. Em sequência, foi multiplicado o inverso dessa matriz pelas tensões que podem ser vistas a seguir, as tensões VA, VB e VC. Fazendo essa multiplicação, a gente obtém as seguintes cargas elétricas para cada fase. E utilizando a equação 22, vista anteriormente, a gente tem que o campo elétrico gerado por essa linha no ponto específico calculado, ele pode ser visto na equação 31, e para considerar o campo elétrico médio, a gente vai estar realizando a raiz quadrada de cada termo elevado ao quadrado. Isso é da parte real de x, da imaginária, da real de y e da imaginária de y. E dessa forma a gente encontra um valor de campo elétrico médio de 4.877 volts por metro, e este valor foi o mesmo encontrado por Eppler na bibliografia. Então, dessa forma, a gente valida o nosso cálculo do campo elétrico. Em seguida, a gente vai estar realizando a validação da ferramenta matemática para o cálculo do campo elétrico, e para isso foi utilizado uma linha de transmissão com 2 cabos por fase. A disposição dos cabos pode ser vista na imagem a seguir, e a região onde será calculado também pode ser visto. Muito bem. As características mais específicas dessa linha de transmissão estão na tabela. A gente pode ver que ela tem uma tensão de 345 kV, e todas as tensões estão defasadas de 120 graus. E a gente também pode ver que todos os feixes estão na mesma altura e a posição horizontal de cada feixe. A resposta obtida foi comparado com o valor obtido por Paganotti em sua dissertação. Esses pontos encontrados por ele foram obtidos por meio de uma ferramenta online chamada WebPlotGIS, que permite identificar os pontos dentro de uma imagem e gerar esses valores que podem ser vistos na imagem. E a partir de uma análise entre os valores, a diferença entre os valores máximos e mínimos encontrados por cada um, que pode ser visto nessa tabela, a gente encontrou a maior variação, sendo de 1,23%. Dessa forma, a gente valida essa ferramenta de cálculo elétrico, e ela será utilizada mais para frente no decorrer do trabalho. Em sequência, será validado a ferramenta computacional para o cálculo do SIL. Para isso, a gente considerou 3 casos, sendo o primeiro caso com 2 condutores por fase, o segundo caso com 3 condutores por fase, em sequência 4 condutores por fase. A disposição desses condutores no primeiro exemplo pode ser vista nessa imagem. Na tabela a gente pode ver algumas características adicionais desses condutores, assim como a tensão por fase, que é de 345 kV, a altura dos condutores, as suas posições, e aqui a gente percebe também no último elemento dessa tabela o valor encontrado do SIL para essa mesma linha por Paganotti no seu trabalho. O caso 2, de 3 condutores por fase, é representado na imagem. Mais uma vez a gente tem todas as características geométricas e construtivas dessa linha. Vai ressaltar que esta tem 500 kV de tensão em cada fase, também defasada a 120 graus, e o valor do SIL encontrado por Paganotti foi de 903,73 MW de potência. Em sequência, a gente tem a linha de 4 condutores por fase, e da mesma forma que as outras, a gente pode ver a seguir as características dela. Esta também tendo 500 kV de tensão, porém o valor do SIL encontrado foi de 1.271,76 MW de potência. Como citado anteriormente, a gente fez a análise considerando tanto o cálculo da velocidade de fase como a aproximação da velocidade de fase. Para esse primeiro resultado, aqui foi considerada a velocidade de fase calculada, utilizando o SIL de sequência positiva, e os resultados encontrados para os 3 casos podem ser vistos na tabela,
sendo que o caso de maior variação teve 2,6%, que é um valor baixo, considerando as aproximações feitas, e dessa forma a gente valida esse cálculo do CIL. Em sequência, a gente tem o cálculo do CIL considerando a velocidade de fase constante. Nesse caso, a gente percebe que a variação ela foi muito mais elevada, sendo que, mesmo no caso 2, a gente já teve uma variação com aproximadamente 2,5%, chegando até 4% de variação. Validado o CIL, a ferramenta computacional para o cálculo do CIL, a gente partiu para uma análise de como a geometria das fases pode influenciar nele, novamente dividido nos 3 casos anteriores, porém, agora a gente vai estar para cada caso considerando 4 alterações. A primeira alteração, a gente vai estar movimentando todos os condutores 1 metro para cima, que pode ser visto em vermelho. Na segunda variação, a gente vai estar considerando aproximando os condutores 1 metro do solo, em azul claro. Na configuração 3, a gente vai estar aproximando todos os condutores 2 metros, trazendo eles 2 metros mais próximos, que pode ser visto em verde. E em rosa, a gente vai estar afastando eles 2 metros. Para essa análise de efeito, a gente percebeu que movimentar as fases para cima e para baixo ocorreu uma pequena variação, porém, ao afastá-la do solo, a gente teve uma redução no CIL e ao aproximá-la, a gente teve um aumento sutil. Porém, quando a gente considera a posição relativa entre as fases, a gente percebe variações muito mais significativas, onde a gente tem que a maior variação foi de 4,9% ao aproximar as fases e comparado com a menor variação de 0,11% ao levantar as fases. Em sequência, a gente fez a mesma análise para uma linha com 3 condutores por fase, onde o resultado das posições pode ser visto na imagem a seguir. E, como resultado, mais uma vez, a gente obteve o mesmo padrão, sendo que ao mover as fases para cima e para baixo, a gente tem uma variação pequena, sendo que a menor variação foi de 0,12% ao abaixar 1 metro, e ao aproximar e afastar as fases, mais uma vez a gente tem uma variação muito mais significativa. Nesse caso, ao aproximá-las, a gente obteve uma variação de 3,9% em relação ao valor, à posição inicial. Em sequência, a gente tem o caso com 4 condutores por fase, que foi feita a mesma variação que os anteriores e as posições finais podem ser vistas na imagem. Em sequência, a gente obteve resultados ainda mais expressivos que os anteriores, uma vez que, ao aproximar as fases 2 metros, a gente obteve uma variação de 11% no aumento da capacidade de transmissão de potência da linha e a menor variação obtida foi de 0,03% ao levantar a fase 1 metro acima da posição original. Em seguida, a gente tem as considerações finais, onde uma síntese do que foi feito e as conclusões obtidas são que primeiro foi desenvolvida uma modelagem matemática das linhas de transmissão trifásicas, elas foram analisadas, em seguida foram validadas as ferramentas computacionais tanto para o cálculo elétrico ao nível do solo e o cálculo aproximado do CIL, ambas elas foram validadas com bons resultados. Em seguida foi feita a análise do efeito da geometria das fases nesse CIL aproximado. Para o trabalho de TCC2, está sendo proposta a seguinte cronograma simplificado das atividades, onde ainda falta o estudo, a codificação e a validação do campo elétrico superficial dos condutores, a determinação, estudo e adequação de uma metodologia de otimização a ser desenvolvida e, por fim, o cálculo e maximização da potência natural de linha por meio de um algoritmo evolucionário. Aqui eu termino a minha apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção e uma boa noite.